Olá, meu nome é Bruna Rezende, sou especialista no marketing na área da saúde e hoje eu estou aqui para trazer mais um Pílulas de conteúdo para você. O tema de hoje é a fidelização dos pacientes e a avaliação dessa fidelização através do Net Promoter Score, ou NPS. Antes da gente começar, gostaria de te pedir, não sei se você já se inscreveu no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like para a gente poder compartilhar esses conteúdos e você ser notificado também quando a gente tiver mais conteúdos publicados. Então vamos lá ao Pílulas de Conteúdo. Bom, no Pílulas de Conteúdo, a gente veio trazer um pouco sobre o Net Promoter Score. Pode ser que você já conheça esse índice, essa score, essa avaliação da fidelização do paciente ou não. Antes da gente começar, é bom que eu contextualize um pouco sobre o Net Promoter Score e o que é a fidelização do paciente. Então, normalmente a gente usa dois termos, satisfação do paciente e fidelização do paciente. São duas coisas diferentes, mas relacionadas. O primeiro deles, a satisfação do paciente, tem a ver com a percepção de que as necessidades e expectativas que esse paciente espera tenham sido atendidas ou então superadas. Quando a gente tem essa condição em que expectativas e necessidades forem atendidas ou maiores, superadas, a gente tem um paciente satisfeito. Quando essa percepção, que é subjetiva, não for atingida, a gente tem um paciente insatisfeito. A fidelização, ela por sua vez, mostra qual é a fidelidade, como o próprio nome diz, a fidelidade do seu paciente ao seu serviço de saúde. A gente também pode falar que a fidelização tem a ver com a confiança, com o reconhecimento da capacidade de atender ou superar expectativas. Também tem a ver com a afinidade que esse paciente, no caso, tem com a sua instituição, com você como profissional. Então, o NPS, o Net Promoter Score, foi desenvolvido por um pesquisador norte-americano nos anos 2000, e essa pesquisa, que é uma pesquisa de duas perguntas, basicamente, a primeira pergunta vai dizer qual é a probabilidade de você indicar o serviço para um amigo de 1 a 10. Então, o paciente ou o consumidor, no caso, porque essa pesquisa foi desenvolvida para qualquer segmento, ela vai gerar um índice baseado nessas respostas. A segunda pergunta, que é muito comum no NPS, é o porquê você pontuou tal nota. Então, é uma pergunta aberta que vai dar margem para feedbacks, para possíveis melhorias ou até para intensificar um diferencial que tenha sido percebido pelo seu paciente, ou pelo consumidor, se a gente está falando de outras áreas da economia também. O NPS ele vai medir a fidelização da sua marca, do seu serviço com o seu paciente. Então ele é um indicador super importante para a gente acompanhar, mensurar e fazer essa avaliação ao longo do tempo para que a gente possa identificar e resolver possíveis problemas. Então, no NPS, a gente vai categorizar os pacientes, as respostas, em três principais grupos. O primeiro grupo é o grupo das pessoas que pontuaram 9 ou 10. Esses são os consumidores, no caso da saúde, os pacientes, que são aqueles conhecidos como pacientes promotores. Esses pacientes, eles vão falar bem do seu serviço, eles vão indicar, eles vão promover, como o próprio nome diz. O segundo grupo são os pacientes que classificaram com 7 ou 8. Se o paciente classificou com 7 ou 8, ele entra na categoria de neutro, ou seja, ele não vai entrar no cálculo do score do NPS. Esse paciente provavelmente é um paciente que não vai falar nem bem nem mal e não é leal à sua marca. Então, se tiver algum outro serviço mais cômodo para ele, ele vai trocar. Ele não foi fidelizado, que é o nosso objetivo. E o último grupo são os pacientes detratores, são aqueles que vão falar mal do seu serviço, estão insatisfeitos,
né? E a nossa recomendação é que você tenha um sistema, um método para que você identifique esses pacientes detratores e você possa buscar entender o porquê ele tá tão insatisfeito e porquê ele está nessa categoria também. Porque o NPS, também muitos profissionais que trabalham com essa metodologia, falam que o NPS é uma conversa que você tem com o seu paciente. Então é uma forma dele te dar um feedback, dele te dar um retorno, além de você avaliar a qualidade do seu serviço, de você avaliar também como que está esse relacionamento e desenvolver esse relacionamento. Então não é só porque a pessoa respondeu um determinado número que você não vai fazer nada com isso. Essa é uma abertura de uma conversa. Então, se você identifica quem é, você pode entrar em contato para tentar entender e até mesmo reverter essa situação. Agora, como que o NPS ele é calculado? Então, o NPS é um score que varia de menos 100 a 100 e ele é calculado com um percentual de todas as respostas, né, dos pacientes promotores, ou seja, aqueles que pontuaram 9 ou 10, subtraindo os detratores, abaixo de 6. Com esse cálculo, a gente vai, então, chegar em um determinado score que vai classificar o seu serviço em alguma zona, que vai desde uma zona crítica até o de aperfeiçoamento, de qualidade de excelência. De excelência é acima de 75, por isso a gente sempre recomenda que a sua meta seja o 75, pelo menos o 75, porque como a gente trabalha com o marketing, e eu gosto de falar que marketing é tudo aquilo que você faz. Se você tem pacientes fidelizados, se você tem pacientes que são pacientes tão satisfeitos que não trocam o seu serviço por outro ou não buscam outro serviço, isso significa que você vai ter naturalmente ótimos resultados e esse é o seu melhor marketing. Não tem melhor publicidade, melhor propaganda que um paciente satisfeito falando do seu serviço para outras pessoas. Então essa é a nossa dica de hoje, nossa pílula de conteúdo. Comenta aqui também na publicação o que você achou desse conteúdo, se você já aplica o NPS na sua instituição, se não aplica, se tem alguma dúvida, e vamos conversando também para que a gente possa trazer mais novidades. Muito obrigada e até a próxima pílula de conteúdo.